Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar o tema socorro, uma série que a gente tem fazendo aí de dor, sofrimento, e agora já fez socorro. Então, contamos novamente com a nossa querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. Sempre uma alegria a gente estar aqui fazendo essas reflexões que são tão importantes para nós mesmos, né, Jefferson, em primeiro lugar. Então, sejam todos bem-vindos, que seja uma boa reflexão. Com certeza será para nós todos, né, Lara? Pessoal, peço a vocês, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe. É muito importante que você divulgue para que mais pessoas possam entender. Quem sabe, né, esse programa de hoje possa abrir aí um parâmetro que a pessoa possa receber o socorro. Muitas vezes falta ali um impulso, né? Como a gente fala popular, né? Um empurrãozinho para que a pessoa comece a se autoajudar, se autocompreender e refletir nas suas ações, refletir de si mesmo, e assim, quem sabe, consiga se conectar com o mundo espiritual, e o mundo espiritual possa ajudar de forma mais efetiva essa pessoa. Então, é muito importante que você envie para que as pessoas possam, então, receber essa ajuda, esse socorro. Você estará sendo aí um trabalhador, um operador de Deus na vida de alguém, né? Eu digo isso, eu sempre falo isso, né? Não só nossos programas, mas todos os programas, né? Que a gente tem, que os canais sejam sérios, também possam também estar trazendo bom conteúdo, né? E começar o programa de hoje, então, Ara, você pode falar sobre socorro para nós. Bom, gente, primeiro desculpa, né, pela tosse aí, que ela não está me deixando em paz, não quer me largar, né? Tá uma alegria. Mas vamos pensar, o que é socorro? Né, Jefferson? Socorro, gente. Se você der um Google aí, abrir um dicionário, né, você vai encontrar que socorro é auxílio, é benefício, é ajuda, é assistência a alguém. Mas esse alguém precisa estar em situação de perigo, de desamparo, de doença, né? Então, o socorro também é aquilo que a gente dá para auxiliar o outro, né? Um socorro para aquela pessoa, né? Ajuda. E tem tanta forma, né, gente? Tantos meios de nós socorrermos alguém e de sermos socorridos, né? Porque nós também precisamos de socorro, né? É, para a doutrina espírita, né, o conceito de socorro, ele está muito ligado à questão da assistência fraterna, caridosa, né, ao auxílio mútuo entre os espíritos, tanto encarnados como desencarnados, né? E qual que é o objetivo do socorro? É promover o bem-estar, gente, o progresso espiritual da criatura, né? E esse socorro, ele pode se manifestar, né, como eu falei, de diversas formas, né? Desde aquele apoio emocional, né, uma orientação moral, uma ajuda material, né? E o socorro ele visa aliviar a dor do outro, né? E também visa o crescimento do espírito ou da alma, né, que é o espírito encarnado, né? Emmanuel tem, eu me esqueci o livro, esqueci de anotar quando eu estava fazendo os meus estudos, mas pela psicografia de Chico, Emmanuel diz assim: edificante observarmos o sacrifício de tantos seres envolvidos que se consagram a sagrados labores no planeta das sombras. Opa, somos nós, né? Quais os da regeneração de individualidades obcecadas no mal, operando abnegadamente a serviço da redenção de todas as almas, atirando-se com destemor a tarefas penosas, cheios de renúncia santificadora. E a gente vê, né, Jefferson, que o socorro é exatamente assim, né? Se a gente observar nas centenas, né, de obras aí, para não dizer milhares, né, de obras psicografadas aí por Chico, pela Dona Ivone do Amaral Pereira, pelo Robson Pinheiro, pelo Divaldo Franco, pelo Vanderlei Oliveira, né, e tantos outros, né, médiums comprometidos com a divulgação dos ensinos dos espíritos,
né? Para não falar de Leon Denis, estudioso do espiritismo, né? Herculano Pires, Caibar Schutel, tantos comprometidos mesmo com a divulgação dos ensinos dos espíritos superiores. A gente vê em diversas centenas de obras relatos dessas atividades socorristas, né, daqueles espíritos mais desenvolvidos do que nós, que socorrem aqueles que ainda estão ali na infância espiritual, né? E a gente precisa pensar, né, como é que o socorro se manifesta, né, no espiritismo? A gente socorre tanto desencarnado quanto encarnado, né? Porque o desencarnado, quando o espírito se liberta aí do corpo físico, muitas vezes precisa de orientação. Tem gente que morre e nem sequer se deu conta de que está morto. Continua fazendo as mesmas coisas, né? Eu sempre gosto de usar de exemplo, tem um filme com Bruce Willis, um filme excelente chamado Sexto Sentido, é um filme mais antigo, deve ter uns 20 e poucos anos, mas é um filme que relata justamente essa realidade, né? Do auxílio do plano espiritual, né? Então, ele morre e ele não sabe que ele morreu. Ele é um psicólogo, morreu e ele continua fazendo as mesmas coisas. Vai para o consultório, vai atender paciente, volta para casa e ele não se dá conta de que ele morreu. Então, vejam, é necessário a prática do resgate, né, desses espíritos, o resgate espiritual, o encaminhamento, né, a hospitais, a prontos socorros, a colônias, no plano espiritual. E claro que quando a gente fala de socorro, né, Jefferson, a gente nunca pode esquecer da prece, né, que é o auxílio em todas as dificuldades. É verdade, Laura. E só pegando o gancho, né, que a Laura falou, sobre a questão da desencarne, eu acho muito importante a gente entender que, eu não me recordo qual a pergunta do Livro dos Espíritos que fala sobre essa questão da desencarne, que todo espírito, né, em sua grande maioria, ele passa por uma transição de perturbação, período de perturbação após o desencarne, né, onde não sabe, fica perdido, ou não sabe que está desencarnado, mas como a Lara falou, né, ele acha que ainda que está vivo, então ele faz as mesmas atividades, as mesmas tarefas, porém ele passa por esse período de perturbação, né, que pode durar de horas a anos, né, tudo depende aí do desprendimento espiritual que a pessoa teve quando estava em vida. E também acho interessante, antes de eu começar a falar aqui sobre o tema, que muito importante que você busque assistir, né, e estudar conosco os 2 programas anteriores, que é sobre dor e sobre sofrimento, que é o programa 93 e 94, né. Então procure lá, veja o que é dor, o que é sofrimento, como que os espíritos agem, né, como que eles nos ajudam, para depois entender como que vem o socorro. O socorro como a gente falou, né, no início do programa, são 3 programas que a gente está fazendo uma série, então, com 3 programas para poder, prestar esse entendimento mais gradativo, né, para você poder entender as 3 questões referentes aí, para depois poder falar sobre socorro, né. E é muito interessante que todo auxílio, todo apoio que a gente recebe do plano espiritual, é um apoio que o próprio o espírito, né, nos ajuda através de inspirações, ou de doação fluídica, um passe magnético, né, ou então através uma conversa quando você sai do corpo, pode sair do corpo, pode estar ali, interagindo com o plano espiritual, e ele pode conversar com você, pode dar um passe, pode, te orientar, né, e também mas tudo isso aí, todo esse esforço que o plano espiritual faz em nosso favor, isso só é possível quando? Quando nós estamos prontos ou preparados para receber essa socorro, essa ajuda. Mas como que a gente se prepara para poder receber essa ajuda? Elevando os pensamentos, a força sobre a prece, mas também realizar mudanças. Nós temos falado nos 3 programas que é importante você mudar-se, né, buscar-se se elevar-se, buscar mudar alguns hábitos que a gente tem, né. Então vou ficar reforçando isso, bastante no programa de hoje, que é a mudança de atitude, hábito, ações, pensamentos e a prática constante do
vigiai e orai são mecanismos, são medicamentos interessantes e muito importantes na vida, nossa vida. Porque nós temos que entender que nós interagimos com o plano espiritual através da sintonia e da afinidade, mas podemos nos elevar e interagir com um plano espiritual mais superior, né, mais elevado. Nós precisamos, então, nos esforçar e criar essa sintonia. Como a gente cria essa sintonia melhor? Através que eu falei, bons pensamentos, da oração, da vigilância, dos hábitos, bons hábitos, né? Isso vai ajudar. Na obra de Chico Xavier, né, e autoria de Irmão José, a obra fala que é Juntos Venceremos, fala o seguinte: quanto te sentires ameaçado em sua tranquilidade, não desesperes nem te precipites. Portanto, o socorro de Deus para quem crê e confia chega sempre em primeiro lugar. Então, todas as dores que a gente tem, todos os sofrimentos que a gente passa, todas as aflições em geral, são mecanismos, né, que nós estamos passando por uma colheita das nossas ações, né, mas a gente pode usar essa aflição, esse sofrimento para poder nos purificar, nos regenerar, buscar burilar nosso próprio espírito, buscar ali conquistar através da dor. A gente vivencia, a gente experiencia aquela dor, aquele sofrimento, e a gente vê, nossa, como é ruim passar por isso, como é difícil passar por isso. Então, nós temos uma experiência. Essa experiência não pode ser jogada fora. Nós temos que reaproveitar ela. Como a gente aproveita? Pensando, meditando. Se foi ruim, o que aconteceu? Por que gerou isso aí? Né? E aí a gente começar já tratar a causa. E então, com isso, a gente criar boas energias, bons hábitos, né? Elevar os pensamentos. Recordar que sempre que a gente coloca Deus adiante, mas com o trabalho nosso, principalmente, a gente vai conseguir passar por todas as dificuldades, mas lembrando sempre, vigiai e orai. Pois é, né, gente? Vigiar e orar sempre, que isso aí é muito importante. Então, a gente está falando dessa questão do socorro, e o socorro, ele é realmente muito importante, né? Por exemplo, quando a gente está aqui encarnado, passando as nossas dificuldades, né? Como que a gente pode ajudar? Principalmente nós que somos espíritas, né? Olha, se você estiver passando por uma dificuldade que você não está conseguindo achar uma solução, é como o Jefferson falou, né? Citando aí o irmão José, não se desespere, não se desespere, procure ajuda numa casa espírita, né? Olha, a casa espírita tem assistência fraterna, tem acolhimento, tem esclarecimento, né? É a prática da caridade realmente, gente, que é fundamental para o nosso progresso espiritual. Então, tem lá o atendimento fraterno, que você pode conversar com alguém que está ali preparado para te dar um bom conselho, para te oferecer um apoio emocional, né? Para te ouvir, né? E aí você vai ter ali na casa espírita aquele momento de oração, de prece, né, de introspecção. Você vai ouvir uma boa palestra, você vai ali fazer uma boa reflexão, um bom estudo. Vai tomar um passe, né? Se for da sua vontade, o passe, gente, né? O passe espírita movimenta uma quantidade enorme de energia, de magnetismo, né? Então é muito importante. Agora, tem umas coisas, né, que a gente tem que prestar atenção, gente. Por exemplo, né, Jefferson? Ô, gente, e eu? Quando eu preciso de socorro, eu vou só gritar por socorro? O que, que eu posso fazer para me ajudar, né? Porque não adianta eu ficar aqui, Senhor, estou aqui desesperado e não saio do lugar, e não me mexo, não me movo, me rebelo, me revolto, só xingo Deus e todo mundo, né? Porque as coisas não estão, né, do jeito que eu quero. Então, o que acontece conosco nos dias que nós mesmos precisamos, né, de socorro, de auxílio? Será que eu posso fazer algo por mim mesmo, né? Naqueles dias tempestuosos, né, da nossa vida que todos nós passamos, né? Daquelas nuvens negras que desabam na nossa cabeça aí, que a gente
vivencia aquele aguaceiro das lágrimas, né? Pois é. O que eu faço? Porque a gente passa por momentos de angústia, momentos de desesperança, momentos de sofrimento que vão lançando aí por terra os nossos sonhos, né? Às vezes é a calúnia, a injúria, a maledicência que invade o nosso caminho, né? André Luiz, no livro Senda para Deus, ele vai dizer assim: multiplicam-se os problemas, traçando os testes do destino em que nos verificará o aproveitamento dos valores que o mundo nos oferece. É exatamente isso. Mas nós mesmos podemos ter algumas atitudes que vão facilitar o enfrentamento de cada problema. Ao invés de você reclamar, silencia. Ao invés de você se desesperar, ore. Ao invés de você ficar paradinho no mesmo lugar, só gritando por socorro, trabalhe, sirva, operando sempre, auxiliando sempre, estando de mãos realmente ocupadas, fazendo bem, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, que nós podemos nos ajudar, né? Nós podemos, gente, toda perturbação, ela pode ser contida ali pelo silêncio, né? Todo o nosso desequilíbrio arrefece diante da oração, né? Então, a gente precisa, o André Luiz fala para a gente considerar essas três ferramentas: silêncio, oração e serviço. Porque o silêncio previne contra o perigo. Né? Você já viu quando você fala demais? Você está passando por um problema, você fala demais, a pessoa fala, ih, ó, aquela pessoa ali está vulnerável. É lá mesmo que eu vou arrancar dinheiro dela, vou lá aprontar com ela, né? É. Oração, porque nos prepara para a chegada do auxílio. E serviço. Por quê? Trabalhando, servindo, significa que a gente está em movimento. Se a gente está em movimento, nós estamos mais aptos de receber o auxílio. Por quê? Para sermos auxiliados, precisamos auxiliar. A lei é essa, né? Nós recebemos o auxílio na medida que nós mesmos auxiliamos. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. O socorro é muito importante, extremamente importante. Aliás, né, nessa interação do mundo espiritual e do mundo material, Kardec fez essa pergunta, só finalizando, Jefferson, Kardec fez essa pergunta. Lá na questão 279 do Livro dos Espíritos, ele pergunta sobre essas relações de além-túmulo, né, entre os espíritos, se os espíritos têm acesso uns aos outros, e a resposta dos espíritos é perfeita. Aqueles que são bons, eles vão a toda parte. E é necessário que seja assim para que eles possam influenciar aqueles que são maus. Né? Mas aquelas regiões habitadas pelos bons espíritos não são acessíveis aos espíritos imperfeitos. Por quê? Porque senão o espírito mau, imperfeito, ele leva a perturbação e o distúrbio para aquele local em que os bons habitam e já tem ali os afazeres deles, já trabalham, já servem na obra do Pai. Então, é muito interessante a gente perceber essas coisas, porque o auxílio, gente, sempre vem. Deus é misericordioso e sempre manda o auxílio. Mas nós também podemos nos ajudar, né? Então, vamos pensar aí nessa questão. É verdade, olha. Eu queria fazer um complemento, que o silêncio também é uma oração, uma forma de você orar, né? Porque, como a Lara falou, né? Não vou repetir. Quando você fala muito, você acaba esquecendo de calar-se. Tá? O silêncio é uma forma de oração. E também complementando o que a Lara falou, acho muito interessante, porque a gente realmente, muitas vezes, a gente pede para Deus que resolva nossos problemas. Mas tem uma máxima de Jesus que fala o seguinte: essa máxima fala o seguinte: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, a gente não pode deixar de uma maneira alguma que Deus faça todo o trabalho. E nós? Qual que é a nossa parte nesse problema todo? Na resolução desse problema todo? A maior parte que tem que fazer somos nós, né? Deus não vai ali pegar
Ó, Jefferson, já que tu tá, vamos supor, tá desempregado, ó, fica aí sentado aí que eu vou arranjar um emprego pra tu. Não é assim que funciona, né. Se eu me esforçar, todo dia estar ali batalhando, buscando, vou encontrar alguma coisa. Talvez não seja aquilo que eu queira, mas é algo que Deus, hã, me olhou para mim e fez assim: "Olha filho, tu tem muita experiência para tu ganhar realizando esse trabalho, então a gente não tem que ficar reclamando do trabalho que a gente tem que abençoar, agradecer". E o Emmanuel, no livro Ideal Espírita, faz o seguinte: "Conserva assim essa farmácia de compreensão e fraternidade no imo do próprio ser". Então, muitas vezes a gente acaba, não compreendendo, não sendo fraterno, mas quer que as coisas dê de forma correta, da maneira que a gente quer. Se for da maneira que a gente quer, a gente vai acabar se perturbando, né, e como ela falou, né, gritando aos 4 cantos, né. Então, muitas vezes a gente não tem compreensão das coisas como acontece, a gente não compreende as pessoas que nos solicitam ajuda. Muitas vezes a gente vê certas, conceitos pré-concebidos, né, em relação a algumas atitudes de algumas pessoas, mas a gente não esquece que a gente tem que ter compreender. Mas compreender não é aceitar o erro, não é passar a mão na cabeça do outro, não é aceitar e concordar com o equívoco. Compreender é você: "Não, tudo bem, eu entendo que ele errou, mas vamos consertar, vamos lá consertar. Vou ajudar você a consertar, vamos lá. Precisa de mim? Vamos lá". Não, o que a gente faz é: "Ah, você errou aí, ó, agora você se vire, tô nem aí com você". O e no na obra Pão Nosso, o Emmanuel fala o seguinte: "Consagra-te à própria cura, mas não esqueça a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis. Sem o teu pensamento, se purifique e sem a tua vontade, comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para inutilidade". Que eu compreendo com isso aqui, né? Eu acho muito interessante, porque muitos de nós, a gente tá doente, estamos enfermos, mas esquecemos que a enfermidade surge do nosso pensamento. Tudo que a gente faz, a gente premedita, tudo que a gente todas as coisas que são realizadas tanto no plano mental, quanto no plano espiritual, quanto no plano físico, é através do pensamento. Então nós precisamos ter saúde, dar saúde ao pensamento, à nossa mente, né? E, como eu já vem falando alguns programas, né, acho que é muito interessante a gente entender que nós carregamos em nós, muitos seres, bactérias, fungos, né, e acabamos, às vezes, não lembrando disso. A gente também tem ao nosso redor familiares que nos amam, que estão compartilhando conosco uma vida. Muitas vezes a gente não entende essa situação, não entende que as pessoas estão ali não para nos servir, mas para aprender conosco e nós ensinar também aquilo que a gente está aprendendo. É uma partilha, um compartilhamento, a gente está compartilhando, né, experiências com a família. Mas o que o Mano quis falar aqui, que não adianta a gente querer, a gente está doente, vamos supor, eu estou doente, e aí vem uma pessoa me cuidar de mim. Eu vou ali, mas eu, né, ser o que eu sou sempre. Já estou doente e continua a mesma pessoa, não mudo nada. Então, não adianta, os medicamentos podem sim dar uma cura breve, pode sim abreviar, assim, a minha cura, né, a cura entre aspas, né. Mas se eu não mudar meus pensamentos, mais pra frente eu vou passar pela mesma coisa, ou coisa pior. Então, que eu compreendo que Emmanuel trouxe para nós é que os medicamentos humanos são inúteis se você não se mudar, se você não se transformar, não se melhorar como ser humano, né. Então precisamos, mudar nossas vibrações, mudar nossas energias, nossa forma de pensar, essa forma de tratar as pessoas, né, e buscar mais compreensão, mas ter mais paciência com as pessoas, né. Mas eu volto a falar, quando a gente compreende uma pessoa que errou, a gente não está passando a mão na cabeça da pessoa, a gente não está concordando com o erro, tá, não é essa a questão. Para finalizar, já entrando já nas minhas considerações finais, no livro Caridade, o Espírito Meimei fala o seguinte: "Não passes distraído diante da dor". Ou seja, se algo te fere, tá te tá fazendo doer, tá dando ali um sofrimento, causando uma aflição, não fique desatento, não fique distraído, porque a doença está te alertando sobre uma coisa que está acontecendo contigo.
Então a cura está em você. Você consegue curar-se. Você tem o poder de curar-se e curar, né, as dores que estão ocorrendo com você, seja no âmbito emocional, no âmbito físico, não importa, você tem a dor, tem a cura para tudo. É tudo, a gente é filho de Deus, né. E para finalizar, minha e fala o seguinte: "Socorre", o livro Caridade, não sei se eu falei antes, mas o livro é Caridade. "Socorre, pois, meu irmão, e não desculpa, socorre, pois, meu irmão, e na doce melodia do bem, ainda mesmo que dificuldades e sombras te ameacem a luta, ouvirás no imo do coração a voz do divino mestre, a encorajar-te pacientemente e amoroso. Desculpa, de forma paciente e amorosa. Tem bom ânimo, eu estou aqui. Clara, Pois é, gente, olha, muitas vezes a gente fala assim: "Ah, não adianta, eu estou aqui nessa situação, mas Deus não me ajuda, ninguém me ajuda", né. Para pensar, que às vezes você está vivendo uma situação e você chegou num estado de cólera, né, pela invigilância, e que você não percebe, mas alguém chegou para você, né, falando ali alguma coisa, te alertando, te aconselhando. Opa, ao socorro aí que Deus mandou para você. E aquilo arrefeceu a sua tomada de decisão impensada, né? Pois é. Às vezes é um problema que você está passando aí por exemplo, você, descobri que a minha esposa ou meu marido me traiu. Aí você parte para aquela reação violenta. Aí no caminho ali da sua casa que você ficou sabendo isso, você encontra com alguém que aí você desabafa, aquela pessoa te aconselha, te fala ali, né, palavras de incentivo para que você perdoe, para que você se acalme, para que você escute primeiro o outro lado, né, não dê razão para quem está de fora sem escutar, né, a sua esposa, o seu marido. Opa, olha o socorro aí. Então a gente está sendo sempre socorrido e auxiliado, né? A gente tem que aprender a escutar. E olha, o Jefferson citou a Meimei aí, e essa frase da Meimei é perfeita. Nós não podemos deixar passar a dor na nossa frente sem auxiliar. Não podemos. Se você viu a oportunidade de socorrer alguém, socorra. Porque olha só, eu vou terminar a minha reflexão com um texto pequenininho de Emmanuel, que está no livro Caminhos, chama Socorro. Olha o que acontece quando a gente deixa a oportunidade, né, passar. Eu tenho a oportunidade de auxiliar e de socorrer, e não, estou cansado, estou com preguiça, agora não, né? Preste atenção nesse texto curtinho de Emmanuel. Noite escura. Em local isolado, um rapaz de moto errando na direção precipitou-se nas águas de enorme represa. Alguns populares correram até a casa grande em que morava um negociante que possuía ali mesmo um barco magnificamente equipado. No entanto, ao pedido de socorro, ei-lo que responde secamente: Jovens de moto? Estou cansado disso. Gente louca não tem jeito. Os amigos anônimos se voltaram no rumo de um pardieiro próximo, ocupado unicamente por uma senhora paralítica. A doente não vacilou, emprestou-lhes pequena lanterna acesa a querosene. Alguns instantes mais e o rapaz foi visto boiando a longa distância. Dois homens se atiraram às águas e trouxeram-no desmaiado para a terra. O comerciante, porém, aquele que não ajudou, aquele mesmo que se negara a cooperação, viera até a orla do lago simplesmente para ver. Mas, inclinando-se para o jovem, que respirava a salvo, no socorro improvisado que recebia, começou a gritar em desespero: É meu filho! Ah, meu filho! É meu filho! Fica aí para a nossa reflexão, né? Muitas vezes a gente tem preguiça de ajudar, né, de auxiliar, de socorrer, né? Ah, não é meu problema? Pois é, o problema era dele, porque o filho era dele. Imagina se o filho morre, né? Como ficaria a consciência desse pai?
Então, gente, se a oportunidade de socorrer bater à nossa porta, tenhamos a disposição, a boa vontade e a coragem de atendê-la, de socorrer. Muito bem, excelente reflexão, né, olha. Eu acho interessante, né, porque essa mensagem que você leu agora, eh, traz muito o que a gente vive no dia a dia, né. A gente vê muitas pessoas: "Ah, tô nem aí, não tô nem", Não é ele comigo, né? Não é é comigo, comigo. aí quando é comigo eu quero que todo mundo tenha atenção em mim, né. Eu sou o tem que ser o foco de atenção, né. E eu só queria finalizar, o do livro Mais Luz, uma mensagem de Batuira muito rápido. Faz o seguinte: recordemos que muitas vezes o socorro da bondade de Deus surge muito antes da aprovação apareça. Ou seja, muitas vezes, antes de acontecer a enfermidade, Deus já nos emite alertas, sinais de alertas: "Ó, vamos parar, calma, não é bem assim", né. Então, temos que realmente estar atentos, né. Pessoal, muito obrigado por todos, pela presença de vocês, agradecemos muito a sua presença, a confiança, estar conosco aqui nesse momento. Eu peço, se você não se inscreveu no canal, deixe seu like, comenta e compartilhe. É muito importante que você divulgue esse vídeo de hoje para que mais pessoas possam entender como que acontece o socorro, como que aparece, como que a gente pode buscar o socorro, como a gente pode evitar também, né, as doenças, os sofrimentos, as aflições, né, no geral. Então, tudo depende de nós, né? A gente passar para frente é aquilo que a Lara falou agora há pouco, né? Não é comigo, então não vou passar para ninguém esse vídeo, esse programa, né? E olha, queria que você, desse seu boa noite, mas antes você falasse sobre o seu canal. É isso aí, gente. A gente está com um trabalho novo aí, né? É, correlacionado aí com o nosso blog, né, Fé? Para que a gente ativou o nosso canal no YouTube. Só você procurar lá, Fé para quê. Tem poesia espírita, tem textos de Chico, tem orações, tem reflexões, todo dia, de segunda a sexta, né, não é todos os dias, de segunda a sexta a gente tem aí videozinhos breves com alguma reflexão psicografada por Chico Xavier, né, chama Amanhecendo com Chico, para nos inspirar no dia a dia. Então vai lá Isso, dar uma olhada, se você gostar, se inscreve, né? Porque não é se inscrever no meu canal, no canal do Jefferson. A maior caridade que a gente faz com a doutrina espírita é a sua divulgação. Então, vai lá, dá uma olhada. Se você gostou, se inscreva, compartilhe, né? Porque isso aí ajuda a consolar as dores do mundo. Às vezes, uma mensagem pequenininha ali, né? Que alguém leu, né? Um exatamente, videozinho curto com uma mensagem inspira a pessoa, às vezes até resolver um problema. Então, essa é a nossa parte, né? exatamente. É o que a gente sempre conversa, né, Lara? Se nosso vídeo ajudar uma pessoa, já cumprimos um pequeno objetivo, né? Pois é. Então, nossa missão é sempre estar compartilhando as mensagens para as pessoas, para que elas possam se melhorar, buscar, se encontrar-se com Deus, né? Então, isso que nós temos que fazer. No mundo de tanta perturbação, nós precisamos realmente andar para frente, né? E ajudando, cooperando com as pessoas. Pessoal, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Uma boa semana. Boa noite, pessoal. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo. Tchau, Jefferson. Tchau, tchau.